E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje a gente vai voltar no tempo. Pokémon recentemente completou 24 anos de idade, então eu decidi hoje revisitar os sprites dos monstrinhos na primeira geração pra gente ver o quão bizarro eles eram. E eu acho que quem acompanha o Ligengar fielmente já tá ligado que muitos Pokémon mudaram drasticamente seus designs, né? Só que eu sei que também tem muitos fãs novos, alguns que possivelmente nunca jogaram Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Então, esse vídeo aqui é pra você. E se curtir esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like no vídeo e sugestões pra outros vídeos como esse, beleza? Aproveita pra já se inscrever no canal, me seguir nas outras redes sociais, tem Facebook, Instagram e Twitter, e também tem a Academia Pokémon, meu projeto competitivo, e também ativa o sininho de notificações. Se puder, torne-se membro do Ligengar. O nome de todos os fantasmas membros aparecem ao final de todos os vídeos, junto com seu Pokémon favorito. Então, seja você também um membro. Ok, então, chega de enrolação e vamos começar com os sprites originalmente usados na versão Green lá no Japão, beleza? A gente começa aqui com os iniciais, o Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur. Eles eram um pouco estranhos, mas a gente consegue reconhecê-los. A gente tem que sempre ter em mente a limitação gráfica da época. Isso aqui foi lançado no finalzinho, na segunda metade da década de 1990, mais de 20 anos, como a gente disse, 24 anos, então faz um bocado de tempo. O Venusaur aqui é um pouquinho bizarro, a flor dele parece um tanto quanto alta e o corpo dele muito baixo ou muito magro em comparação ao que a gente conhece hoje. O Charmander, Charmeleon e o Charizard sofrem basicamente do mesmo problema, o formato da cabeça. Eles eram meio bochechudos ou narigudos, diferente do que a gente vê hoje. Squirtle, Wartortle e Blastoise eram os mais aceitáveis dos iniciais. Em relação a aves regionais, insetos regionais e até os roedores regionais, eu acho que os sprites já eram bastante aceitáveis. A gente tem aqui Caterpie, Metapod e Butterfree bem bonitinhos, Weedle, Kakuna e Beedrill também bonitos, PJ, Pidgeotto e Pidgeot eram um pouco bizarrinhos, um pouco mais gordinhos do que a gente conhece hoje, mas mesmo assim é facilmente reconhecido todos eles. Rattata e Raticate, Spearow e Fearow, a mesma coisa. A gente continua com Ekans e Arbok, também bem legais, Pikachu e Raichu, Sandshrew e Sandslash, todos eles bastante interessantes, apesar do Sandslash e do Sandshrew serem um pouquinho diferentes. Eles tinham mais cara de animal do que de Pokémon, diferente do que é hoje. E aí a gente continua a Pokédex, passando pelos Nidorans, Clefairy e Vulpix, até que a gente chega no Wigglytuff. O Wigglytuff não é tão ruim assim, só que os olhos dele era muito bizarro, tá? Um olho era muito maior do que o outro e eu entendo que eles queriam dar o lance de perspectiva de um ser maior que o outro, como se ele estivesse meio de lado, só que isso não foi muito bem feito não. E eu acho que aqui nem é lance muito de limitação gráfica, porque um olho até que tá bonito, então podia ser só meio que replicado no outro olho. Só que aí eles tentaram dar essa sensação de perspectiva de como se estivesse de lado, e aí não ficou muito bom não. Mas nada é tão bizarro quanto o Golbat. E esse Golbat aqui da versão Green nem é o pior, porque vocês vão ver daqui a pouco da versão Red e Blue, e aí sim a coisa fica feia. Mas o Golbat já é bem esquisito, ele tinha uma cara muito malvada, diferente do que a gente vê hoje, até que o Golbat não é o Pokémon mais simpático do mundo, só que ele não tem esse aspecto todo de malvado, vampirão mesmo, como ele tinha na primeira geração. Vamos pular mais alguns Pokémon aqui, como Oddish, Gloom e Vileplume, e alguns outros Pokémon que ficaram bastante interessantes mesmo num jogo bem pré-histórico quase. E aí a gente chega no Machop, no Machoke e no Machamp. Essa linha evolutiva não é de todo ruim, só que o efeito que eles botaram no corpo desse Pokémon para fingir que fossem músculos ou fibras era muito mal feito. E a gente consegue entender de novo usando a explicação da limitação gráfica na época. Mas mesmo assim é um pouco bizarro de ver como é que era o corpo desses Pokémon naquela época. Outro bem esquisito é o Golem, que tem essa cara de bebê e as rochas dele nem parecem tão sólidas assim, parecem meio fofas, e o bracinho dele acima do nível da cabeça também é um pouco esquisito. Não que isso tenha mudado muito hoje, né? O braço do Golem de fato fica numa posição um tanto quanto bizarra, mas eu acho que naquela época era um pouco pior. Tem algumas coisas bastante interessantes aqui, como principalmente o Gastly, e aqui a gente vê que claramente ele não tinha um corpo sólido, afinal o Gastly é um Pokémon gás, e ele era todo feito de gás, parece até aquele pincel do pente, e ele era feito assim, meio que pontilhismo, não tinha um corpo sólido diferente do Haunter e do Gengar, então isso é uma coisa bem interessante da gente perceber. O próximo muito engraçado é o Marowak. A cabeça do Marowak não tem nada a ver com o que a gente vê hoje.
ele era totalmente diferente. Algumas vezes é até difícil perceber que a ideia era que de fato a cabeça dele fosse um crânio ou um capacete. No Cubone a gente consegue perceber isso, mas no Marowak não é tão fácil não. Um sprite clássico e muito criticado é do Hitmonchan, que ele era todo magrinho, tinha essas ombreiras muito pontiagudas, uma cabeça bem esquisita, enfim, não tinha como muita gente perceber como era de fato o corpo do Hitmonchan, porque ele ficava escondido atrás das luvas. O pouco que a gente via dos braços e pernas eram muito fininhos, muito esquisito se comparado ao que é hoje. E para fechar a versão Green, eu queria falar dos pássaros lendários de canto. Os Ápidos até que tá ok, só que o Articuno e principalmente o Moltres eram muito esquisitos, sério. O Moltres era uma grande galinha com umas aves que pareciam um pouco flamejante, mas se você achasse que não era chama e sim umas penas meio molhadas, era facilmente aceitável, porque não foi muito bem trabalhada a ideia do Moltres nos sprites da primeira geração. O Articuno até que ele é bem feitinho, só que ele não lembra muito o Articuno de hoje, principalmente a cabeça dele, beleza? O Mew também era bastante esquisito, ele era muito cabeçudo, diferente do que é hoje. Hoje as principais ou maiores partes do corpo do Mew são as patas, só que naquela época a cabeça dele se sobressaía, era maior até que o corpo dele todo. Mas enfim, passando agora para a versão Red Blue, a gente tem algumas coisas interessantes também, como por exemplo um Ivysaur bípede. E isso é algo bem difícil da gente perceber. Tem algumas boas evoluções, por exemplo, o Venusaur é muito melhor aqui do que era, por exemplo, na versão Green, só que o Ivysaur é mesmo a coisa mais interessante, pelo menos em relação aos iniciais. O Charmander e o Charmeleon melhoraram bastante, o Charizard continua um pouco esquisito e a linha evolutiva do Squirtle já era bastante bacana, só melhorou daqui pra frente. Eu falei anteriormente do Sandshrew e do Sandslash que pareciam mais um animal do que um Pokémon, e nas versões Red Blue a coisa já melhorou um pouquinho, principalmente o Sandslash, que tinha um sprite muito bonitinho, muito bem feito, um pouco até à frente do que a época permitia, na minha opinião. O Wigglytuff infelizmente continuou com esses olhos bizarros, só que o mais engraçado é sem dúvidas o Golbat. O que é essa grande língua do Golbat deixando cair baba nela? É um dos sprites mais loucos que Pokémon tem até hoje. Os olhos dele eram olhos meio, sei lá, horizontais, só que ovalados. E às vezes ele até saía da cabeça, era maior do que a própria cabeça do Golbat. E ainda tinha, de novo, a língua grande, pegajosa, saindo da boca. As patas como se ele estivesse em pé e não voando. Sabe, esse sprite é todo bizarro. É, sem dúvidas, na minha opinião, o mais bizarro sprite da história de Pokémon, principalmente quando a gente fala de sprite assim, de frente. Daqui a pouco a gente vai ver os sprites de trás, os back sprites, e aí as coisas ficam ainda mais bizarras. Apesar de algumas boas melhorias, eu acho que o Machop, o Machoke e o Machamp continuaram um pouquinho esquisitos, assim como o Golem. As mesmas críticas que eu fiz anteriormente acho que podem ser aplicadas aqui, de novo respeitando a limitação gráfica da época. Mas também tem elogio, porque esse sprite do Slowbro é muito legal. Ele podia ser facilmente usado até hoje, claro, dando uma coloração nele, mas o design dele aqui, nas versões Red e Blue, era muito bonito, muito legal e bastante fiel ao que o Slowbro é até hoje em dia. O Gastly continuou sem ter um corpo físico, digamos assim, isso só foi mudar na versão Yellow, onde finalmente ele ganhou essa parte mais arredondada e escura, como se fosse mais sólida, mais física, apesar de continuar sendo um Pokémon Gás, aqui as coisas se mantiveram. E uma outra coisa bizarra, voltando um pouquinho na Pokédex, é o Cloyster, que ele tinha agora a concha invertida. Ele estava na horizontal. O Cloyster a gente sempre vê ele na vertical, só que na versão Red e Blue ele fica na horizontal, o que é bastante esquisito. O Hitmonchan também melhorou um pouquinho, assim como o Articuno, só que infelizmente não dá pra dizer a mesma coisa sobre o Moltres. Ele continua parecendo uma grande galinha flamejante. O Mew é mais um Pokémon que em Red e Blue também ficou mais bonitinho. Agora em relação aos back sprites, fantasmas, a forma com que a gente vê quando usa aquele Pokémon, ou seja, ele fica de costas pra gente, o treinador dele, durante a batalha, aí sim, era muito bizarra na primeira geração via de regra. O Charizard, cadê as asas do Charizard, tá ligado? O Charmeleon, ele era um grande ursão ou hipopótamo, não sei o que é isso, o Venusaur não dá pra identificar muito bem também, só tinha umas plantas aleatórias saindo da tela. Em compensação, o Squirtle, o Arthur e o Blastoise já eram mais interessantes, sem dúvidas, são os iniciais da primeira geração que eram mais bem feitinhos naquela época. O Lickitung parecia ter uma coisa bizarra, porque ele não tava com a boca aberta, mas mesmo assim
assim, a língua saía pra fora da boca. Ok, a língua dele é muito grande, então de fato ela deve sair mesmo pra fora da boca, mesmo com ela fechada, mas é esquisito. Não é algo muito comum de ser visto. O Rhyhorn é outro Pokémon que pra época era muito difícil de ser representado. Ele é muito elaborado, tem várias partes da carapaça dele, então era difícil de ser feito com os gráficos da época. E quando vem o back sprite do Rhyhorn, fica ainda mais confuso. Parece uma grande bola de pedra com chifres saindo aleatoriamente e a gente não consegue identificar o Rhyhorn nesse back sprite. Curiosamente, as Evolutions, que tinham sprites até que bastante aceitáveis, quando eles eram usados por você, ficavam um pouco esquisitos, na minha opinião. Não era muito bem feitinha todas as partes dele. A cauda do Flareon parecia que era um grande cabelo dele jogado pra trás. O Jolteon é o mais aceitávelzinho, só que o Vaporeon também, as barbatanas dele não é exatamente como a gente conhece hoje. Tem muita parte preta que eu não reconheço muito bem no Vaporeon. E outro que eu tenho que criticar sempre é o Moltres. Ele de costas pra gente parecia que tinha um cabelinho meio cortadinho, em vez de fogo. Eu não consigo entender o que eles queriam ou planejavam com o Moltres na primeira geração. Eu acho que esse conceito para ele foi totalmente alterado para as próximas gerações, porque ele era muito feio. Em compensação, o design do Mewtwo de costas, para mim, era o mais bonito da primeira geração. Ele era muito, muito bonitão. O Haunter, voltando para alguns dos meus Pokémon favoritos, o Haunter parecia uma Starmie preta. As partes espinhosas do Haunter eram um pouco exageradas, então tinha no corpo todo, então ele quase que virava uma grande estrela, uma grande Starmie preta. E o Gengar também não era muito legal, ao invés de ficar de costas, ele ficava de perfil, e aí era meio que uma grande bola preta com olho e metade do sorriso. Não era muito agradável, mas também não era a coisa mais feia do mundo, não. E como eu podia esquecer do Dilgong, ele ia passando batido. O que é o Dilgong? O Dilgong é basicamente um Charmeleon mais magrinho. Parecia um grande ursão da neve, não sei o que é isso também, mas o biotipo do Dilgong de costas pra gente lembra muito do Charmeleon, só que com a cabeça um pouco menor, só que até o formato da cabeça são semelhantes. Mas enfim, claro, como eu disse no início e disse repetidas vezes ao longo do vídeo, a limitação gráfica da época é a maior parte da explicação de alguns designs bem feinhos dos Pokémon da primeira geração. Felizmente, eles foram mantidos com o passar do tempo e hoje são bem mais bonitos, né? Comenta aí qual você acha muito esquisito, se você jogou na época e hoje você revisitando isso, lembra de não ter gostado muito, ou você que tá vendo esses designs pela primeira vez, esses sprites pela primeira vez, qual você acha muito esquisito para algum Pokémon que você considera bacana, ok? Não esquece o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. Conto com vocês sempre, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!